verdade. Nunca tinha assistido, não sabia qual era a história dele. O Guru chorou na nossa live. Verdade. Lá, quando ele falou do avô dele. Foi extremamente emocionante. Foi impactante para mim e eu conheci um ser humano especial aquele dia, que é o Guru do Himalaia. Tá? Quando o Lorde foi lá, não foi isso, porque pô, foi ruim. É uma merda, né? É um ser humano fecal. É uma bosta. Mas o Guru é um cara muito especial. A gente cresceu sim, isso é verdade. O Inteligência Limitada ele cresceu nesse período de transição de todos os podcasts. Master estava fora, se reformulando. Flow estava de férias. O Podpah estava trocando de estúdio e a Vênus não tinha nascido ainda. Então a gente pegou esse vácuo, a gente se dedicou muito para fazer o negócio crescer e deu certo naquele período. Ele é um sucesso até hoje, tá? A gente não sabotou ninguém, a gente nunca sabotaria ninguém e muito menos iria sabotar pessoas tão incríveis e especiais como o Guru e o Lorde, tá? Eu fiz essa sacanagem aqui no começo. Na verdade, o Guru nem sabia disso, mas quando eu comecei a falar isso, que a gente tinha sabotado, ele fez um monte de careta aqui pra mim, porque ele não estava entendendo nada. Foi uma brincadeira essa que eu fiz aqui, tá? Mas a verdade é essa, a gente não sabotou, a gente nunca sabotaria e a gente nunca sabotará. Porque a gente sabe que quanto mais a cena podcast crescer, melhor vai ser para todo mundo. Então esse negócio que a gente faz de ficar se zoando aqui é uma zoeira que é saudável. A gente tenta criar uma rivalidade só, que é falsa, tá? Mas a gente ama todos os podcasts, pô, que nem eu falei do Di Lopes agora, que eu xinguei, zoei, pô, a gente gosta pra caramba dos caras, entendeu? Então não existe isso, então agora eu tô falando a verdade mesmo, a live não vai cair aqui. E o canal deles realmente tomou strike. Porra, e essa live hoje, inclusive, não era nem pra rolar, não é verdade, Guru? Não era. Era pra ser a Cris Paiva. Já é uma live de... Era pra ser a Cris Paiva, tava marcado. E depois ia ser o Marcelo Barbour, que era o do Chupim, da Rádio 98. Nós tivemos que cancelar porque o canal desceu. A história... Neymar Júnior na sexta. Não, aí o Lorde tá zoando. Era para ser isso. E aí a gente falou, vamos fazer a live de migração pro BiluCast, todo mundo se inscrever no BiluCast, porque o fato é... Vamos revelar a verdade do Strike? Vamos. Podemos falar a verdade do Strike, Lorde? Vou falar a história verdadeira. Eu acho bom. Verdadeira. É bom então, saber. Tá aqui, ó. Fecha em mim, sem brincadeira. O canal vai acabar mesmo por causa do Strike. O Strike que houve não foi do Inteligência Limitada, a gente falou de brincadeira. É uma coisa de irmandade entre os podcasts, mas não foi. O que aconteceu de verdade? O canal levou um strike, uma diretriz? Levou. O único podcast que levou. O Inteligência não levou, o Flow não levou. O que aconteceu? O Paulo Cogos falou no Master Podcast eu não posso falar isso aqui agora, porque essa live também vai cair se eu falar. Ele falou uma coisa que era inapropriada para ser dita no YouTube. E o que aconteceu? Nós fomos punidos por isso, o que me espanta, porque o Paulo Cogos foi no Flow várias vezes, foi em outros podcasts, e os podcasts não foram punidos. Muito piores. Só que nós contestamos o strike. Se você procurar aqui no Master, você vai ver que a entrevista do Paulo Cogos não existe mais. E não por nossa opção. Ela foi retirada direto. Ela foi tirada sumariamente. Eu assustei. Quando você abre o canal, você vê o strike, a tela sangrando. E nós contestamos e o tribunal bateu o pé e falou: não tem o que fazer. Vocês foram o strike e o alcance do nosso canal foi totalmente afetado. É nítido. Pode olhar lá no Social Blade. Ele vem numa balada de 100, 100, 100 e de repente cai para 30, 30, 15, 10, 17. Ou seja, 70% do canal foi problemático por causa disso. Eu não posso nem falar nesse assunto aqui, porque a gente vai perder esta live, aí não vai ter a live da migração, entendeu? Então foi isso, foi uma coisa que foi falada, que não pode ser repetida, e até deixo aqui para os meus colegas de podcast,
fiquem atentos com isso, porque nós tomamos strike 3 meses depois da entrevista. Foi um revisor que viu manualmente tudo isso e fez. Então, não foi o Inteligência Limitada. Um grande abraço ao Vilela, não fique desesperado. Se ele vai vir no nosso podcast, não foi o Podpah e tampouco o Flow. Foi a entrevista do Paulo Cogos que deu pau. Deu um pau, mas um pau do tamanho do Kid Bengala. Um baita pau. É importante aqui, se alguém tiver curioso para saber... Assiste a entrevista e tenta deduzir. Eu não falo mais essa palavra em live e indico pro Flow, Podpah, não fazer mais. Não tô brincando. Fez, caiu. Bum. Na hora. Não, vocês não vão achar a entrevista. A gente não privou, a gente não fez nada. A entrevista foi retirada porque não obedeceu às diretrizes que são as leis de Los Angeles. Se você quiser ler as leis lá em inglês, boa sorte. Vai ler lá que você vai descobrir. As leis da OMS, da Organização Mundial da Saúde. Já fica a dica aí. Tem uma galera que tá falando no chat o que é. Estão escrevendo no chat, então... Fica no ar. Exatamente.